a nossa convidada de hoje, mais que especial, que é psicanalista, que é especializada em atendimento de mulheres, e ela vai contar um pouquinho da história dela. A gente vai ver aqui um bate-papo muito bacana. Estou aqui com a Suzana Lima, que está conosco aqui no estúdio. É um prazer enorme, irmã Suzana Lima, que ela é membro da Igreja Batista de Miramar, né, do pastor Jean Kleber, e é com muita honra. Você pode acompanhar também esse bate-papo agora no nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Marcos. Você vai ver com imagens diretamente aqui no nosso estúdio. Irmã Suzana, que alegria recebê-la aqui conosco, que prazer, e seja muito bem-vinda, e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom dia, paz do Senhor a todos. O prazer é todo meu. Que alegria grande. A gente vai bater um papo aqui bem bacana, né? E você está lançando um livro, quer dizer, lançou um livro já recentemente, que é um livro Mulheres com Propósito, uma capa muito bonita, tá até aqui, ó, você que está acompanhando no YouTube, olha esse livro aqui, tá aqui comigo. E é um livro muito bacana. A gente estava conversando aqui fora do ar, e eu conheço também um pouco da história da irmã Suzana, que já foi lá pregar na nossa igreja já algumas vezes, e é uma mulher de Deus, é uma mulher abençoada, abençoadora, e que tem um histórico de vida muito interessante. E ela estava comentando aqui fora do ar que essa história dela, falou assim, um dia essa história dá um livro, né? E esse livro se concretizou. Queria que você falasse um pouquinho, especificamente sobre, um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, né? Por que te levou a isso? E hoje, o que você está fazendo com base nessa tua história de vida para poder transformar outras vidas de mulheres que estão passando por dificuldades. Ok, pastor, eu fui casada com um homem, 20 anos, né? Pai dos meus dois filhos. E há 13 anos, exatamente 13 anos atrás, Deus resolveu recolhê-lo. Levou ele, né? Sim, Foi um câncer fatal, devastador, sem chance, porque Deus tinha algo comigo, né? sim. Eu quero começar a dizer aqui às mulheres que quando nós perdemos alguma coisa que é muito relevante, que é muito grande para nós, é porque Deus tem algo excelente. Uhum, É porque Deus tem algo maior. É porque Deus tem algo maior quando é Deus que tirou. sim. E foi no meu caso. Foi o Senhor que tirou ele, e aí eu falo sobre o que Jó nos diz. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não sei quem está nos ouvindo do outro lado, Sim. mas certamente está precisando ouvir essa palavra hoje. Se você perdeu algo muito relevante, muito importante para a sua vida, saiba que o Senhor tem algo excelente para transformar a sua história, o seu chamado, o seu propósito. Amém. Você vê, por exemplo, hoje você está bem, você está ótima, né? E hoje Sim, você foi curada e hoje você é uma ferramenta de Deus para levar essa cura para outras pessoas. Mas eu imagino que nem sempre foi assim. Como é que foi esse processo de superação? Como é que você superou isso tudo? Como é que você encontrou as ferramentas para poder hoje ser essa mulher curada e um instrumento para transformar vidas? Porque há muitas pessoas que hoje estão nos ouvindo, algumas mulheres talvez, que estão atravessando um momento de perda. Não necessariamente um luto de alguém que foi enterrado, mas às vezes um luto de um relacionamento que se foi, de algo que sim. perdeu esperança, que a gente fala que é algo morreu, é algo que não tem mais jeito. E muitas pessoas, mulheres ou até homens, agora estão nos ouvindo e desacreditados e acham, alguns deles desejando a morte, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. E no seu caso, como é que isso tudo aconteceu? Conta um pouquinho do teu processo de superação de dor e de cura. Sim, quando ele adoeceu, nós descobrimos o câncer, né? Eu tinha um trabalho de oração na minha casa, passamos 8 anos com esse trabalho de oração, nós tínhamos um espaço grande em casa, e eu não acreditava. Para mim, a última palavra sempre seria do Senhor até o dia 26 de julho de 2012. Foi quando a ficha caiu. Uhum. E aí, quando voltamos do cemitério, realmente foi a parte mais difícil. Depois eu entrei em depressão, depois eu tive ansiedade, pânico, eu não queria sair de casa. Deus colocou anjos ao meu redor Sim, para que cuidasse de mim, para que me acolhesse, para ir fazer compras. E ele era tão bom, tão bom, tão bom, que eu não sabia fazer nada. sim, Não por opressão, nem por cima, porque ele era zeloso, ele teve um pai que o ensinou assim, sim, né, a cuidar da parte mais frágil. E ter um marido assim é muito bom. sim, Mas eu acredito que Deus olhava lá de cima do céu e dizia assim: não te quero como cristal, te quero como uma rocha. sim, E assim ele fez. E depois de um tempo eu só pedi a morte, esperava que outro caixão saísse de casa, mas havia duas crianças sim, que não tinha, a família dele abandonou porque ninguém quer estar no Laureano. sim. E a minha família é muito reduzida, é só o meu pai e minha mãe.
E aí, num belo dia, Deus disse: ou tu levanta ou vai morrer você e seus 2 filhos. Levanta a mulher dessa cama. E aí eu levantei, voltei à igreja, briguei com Deus, Sim, faz parte do processo. fiquei de mal com Deus por algum tempo, né? Não queria mais saber de igreja, mas um dia Deus disse: eu tenho algo muito maior na tua vida. Amém. Te levanta e faz a obra. Faz diferente de Neemias. Desce desse muro e caminha. Sim. E foi o que eu fiz. Mas é um processo muito devagar. É um processo onde nós temos que ter paciência, resiliência, porque o luto, como o senhor falou, seja um relacionamento perdido, uma perca de um emprego, um ministério que fechou, tudo isso é luto, Sim. né? Nós precisamos aprender a ter paciência, resiliência e esperar o tempo do Senhor. Porque, afinal de contas, na Bíblia, uns passaram 12 anos, outros 18 anos, outros 40 anos e venceram. E nós não somos diferentes daqueles. Eles eram igualzinho a nós. A diferença é o contexto histórico, geográfico, mas nós somos o mesmo povo. E é por isso que nós estamos aqui contando essa história. Amém. E já passou, a gente já conhece o final, aí quando a gente vê na Bíblia o tempo da promessa, 30 anos, 40 anos, fala assim, mas eu já conheço o final da história, mas durante o processo, imagina no 15º ano, no 18º ano, até chegar no 40, olha como foi difícil lidar com isso, mas é bom saber que o mesmo Deus que cumpriu as promessas lá atrás, ele cumpre as promessas nas nossas vidas nos dias de hoje, né? E eu queria que você falasse um pouquinho hoje sobre o que você tem feito hoje é uma ferramenta que abençoa mulheres, não só através do livro, que a gente vai falar do livro também, mas hoje você tem um projeto onde você aconselha mulheres, você Sim. inspira mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como outras mulheres podem ter acesso a você para que possam, de fato, superar todo esse processo doloroso, como você também superou. Sim, dei só uma pinceladinha, tá tudo no livro, a história completa, Sim. né? Mas levantei, superei, voltei à igreja e fui entendendo. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje que a Bíblia diz, e eu vou usar aqui muito a Bíblia, não tem como Sim, não ser não. diferente, né? O que eu faço agora, você só vai entender depois. E pasmem vocês. Eu só consegui entender o que Deus fez depois de 12 anos. Sim. E agora eu entendo, agora eu consigo caminhar sem dor, sem sofrimento, sem comparação, Sim. Aham. tá? Agora eu tenho paz. Então tenha calma com o seu processo. Porque a borboleta, quando ela entra no casulo, ela vai entrar num lugar frio, apertado, escuro, mas quando ela sai com explosão de cores. Sim. E nós somos assim, E mulheres. admirada. E admirada. Nós somos assim. Então, se você está no casulo, aproveite o processo. Sim. Aproveite a jornada. Então, fui levantando, fiquei numa determinada igreja e aprendi muitas coisas nesse lugar. Sou muito grata, não é, pela liderança dessa igreja, mas aprove a Deus hoje estar com o pastor Jean, do lado ali do meu pastor, guerreando as guerras, não é? E por conta de mim mesma, das minhas dores, dos processos, eu resolvi estudar. Eu já era enfermeira formada e fiz uma mudança para a área das emoções. Fui estudar o universo feminino, fui estudar sobre como funciona a nossa mente, o nosso cérebro, e optei não pela psicologia, mas pela psicanálise, que vai no profundo, vai lá no bebê, lá na barriguinha da mamãe, na criança interior, para saber o que estava acontecendo comigo. E dessa busca, desse autoconhecimento, ou desse conhecimento, na verdade, porque autoconhecimento é terapia, Sim. eu descobri que eu era apaixonada por essa tal dessa psicanálise. E depois do meu ministério, que esse é a primícia, a minha família, a psicanálise hoje é a minha vida. Transformou a minha vida verdadeiramente. E hoje eu sou terapeuta especialista de mulheres, né, das emoções, daquilo que você está vivendo, das suas dores, para transformar essa lagarta em borboleta, Sim. né? E sou psicanalista cristã, clínica com abordagem cristã, né? Indo já para o mestrado. Então, o Senhor, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. E você tem consultório? Como é que você dá esse atendimento? Como as pessoas podem te acessar?
Por exemplo, alguém que está ouvindo agora falou assim: eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho, eu preciso de alguém que me ajude a encontrar esse caminho. Como você usou o exemplo da lagarta e da borboleta, né? Uma lagarta, ela é assustadora, quem encosta nela se machuca, ela está sempre pronta a ferir quem toca nela. Mas quando ela passa pelo processo do casulo, ela se transforma numa borboleta, mas a borboleta ela sempre esteve lá dentro dela, faz parte da essência dela. Sim, Só que precisou passar pelo casulo, por um processo aparentemente doloroso, para que de fato ela exibisse todo o potencial que ela tinha. E hoje muitas pessoas estão nos ouvindo agora, mulheres, que estão amarguradas, que não superaram um processo de anos, de uma perda que machucou e de alguma forma não estão se reencontrando, né? Sobre a sua identidade, propósito e razão de viver. E como te acessar? Como é que elas podem ter contato contigo? Rede social, telefone, tem algum lugar que você atende? Como é que faz? sim. Eu atendo online, presencial, tá? Hoje, muito mais elas querem online, que é mais confortável do seu trabalho, da sua casa, mas eu atendo presencial no Ecomedical, Sim. né? A gente alinha ali o horário, me chamou 988430117 é o meu WhatsApp, tá? E o Instagram é Suzana com Z, ponto Lima, ponto 980. Ali você acha tudo, acha livro, acha pregação, Ah, bacana. acha minha história de vida. É... Ok, Tá na tela aqui, tá ó. na Você que tá no tela. YouTube, tá aqui embaixo, olha. É, Suzana, o Instagram é suzana.lima.980 e o WhatsApp 988430117. Olha só a nossa equipe técnica aqui, ó, rapidinho trabalhando. Grande Luke, parabéns aí. Mas benção, continua, querida. são demais os meninos. São mesmo, são mesmo. Isso São aqui que bênçãos. fazem o Obrigada, negócio viu, irmão? acontecer. Mas então eles te acessam, eles podem entrar no Instagram ou no WhatsApp e aí te chama, pode fazer um atendimento online também, hoje com esse conforto. E Isso, hoje com a questão do YouTube que você vai no mundo inteiro, você pode também atender pessoas onde sim. quer que elas estejam. Então você me chama porque o pastor falou uma coisa aí muito importante. A lagarta é um bicho meio asqueroso, Sim, aonde comumente se tem nojo, não é nem medo, é nojo, não sim. é? Mas eu quero dizer a você que antes de você ser uma borboleta, a borboleta que talvez esteja do seu lado e você diz, a minha amiga tá tão linda, tá tão bem, antes ela foi uma lagarta, mas ela possivelmente passou por terapia, Sim. né? A terapia faz essa transformação juntamente com o Senhor. Uhum. Primeiro o Senhor, porque eu sempre costumo dizer, somos corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. E como a alma precisa de um profissional, Sim. mas sempre com o meu Jesus junto. Por isso que eu optei por psicanálise com abordagem cristã. Sim. Não é, quero deixar bem claro, não é aconselhamento. Se você quiser aconselhamento comigo, você vai me procurar na igreja de Miramar. Uhum. Se você quiser terapia, aí você me chama nas redes sociais, Sim. tá? Mas é necessário uma junção de todas as coisas. Tá doente fisicamente, amada? Médico, academia, suplementação. Eu também estudo um pouco sobre suplementação Uhum. para ajudar as pacientes, tá? Sim. Porque é toda uma junção, pastor, a parte É, emocional. hormônios, vitaminas, tudo isso. Hormônios, vitamina. Aham. Deixo uma dica aqui para as mulheres. Muitas vezes, eu não é que eu sou contra a remédio psiquiátrico. Não, não, não. Cada caso é um caso. Sim. Vai ter problemas assim, psiquiátricos. Nós vamos ter que alinhar com o médico. Uhum. Mas às vezes é tão somente vitamina B12, B12 e D baixa. Se você Sim. tiver com a B12 e a D baixa, você está perdida, amada. Desanimado, triste. Vitamina D Ah, muito sim. baixa, ela dá depressão. Sim. A vitamina B12, ela vai te dar até desmaio, sensação de fadiga, cansaço, força para não fazer nada, só quero estar deitada, aí vai dizer assim: "Ah, eu tô com depressão". Será? Uhum. Né? É um déficit de vitamina que Então, pode ser isso, suplementado. suplementou Uhum. a tireoide, os hormônios, então eu sou uma terapeuta holística. O que é holística, Suzana? É corpo, alma e espírito, tá? Então, na verdade, você pode. Cada caso é um caso, né? Cada E caso há é um caso. algum caso, claro, reservando a devida privacidade de cada caso. Mas você queria compartilhar alguma história que foi realmente que foi inspiradora de alguma pessoa
que você viu que era um desafio para você e que de repente você viu, não, olha, como é que essa pessoa hoje está num processo completamente diferente? Você queria compartilhar com a gente alguma dessas experiências? Se é que você pode, no caso. Deixa eu pensar, porque é tão pessoal, né? Mas qualquer, geralmente, por exemplo, uma mulher que tem. O que geralmente tem quase que um padrão. Geralmente as mulheres que te procuram, é, elas estão passando por essa crise emocional provocada por o quê? Um relacionamento que não deu certo, uma infidelidade conjugal, ou mesmo a questão do luto, lidar com uma enfermidade dela mesmo, um diagnóstico. Tá. O que de fato, na maioria dos casos, desencadeia esse processo de crise emocional? Depressão e ansiedade traz são as chamadas feridas emocionais, que é um assunto comumente novo, Uhum. né? Mas feridas emocionais é exatamente o quê? A ferida da traição, da injustiça, do abandono, da rejeição. E cada pessoa que lhe gerou, o seu tutor, ali da sua família, matriz, é quem gera cada ferida dessa. Sim. A ferida da rejeição, ela é gerada pela mãe. Mas não é porque a mamãe quer, porque ela não passar para os seus filhos, nós fazemos terapia. É muito importante e possível. Uhum. Mudança de padrão comportamental. Ferida do abandono, quem é que causa? O papai. Sim. Às vezes o papai, eu sou prova disso. Sim. O papai em casa, mas era mesmo que não ter. Não. Acha que provendo financeiramente, dando comida de casa. Tem pais que falam assim, até mulheres que mesmo falam assim, não, meu marido é um bom marido, ele bota tudo, não deixa faltar nada dentro de casa, não falta comida, mas é um cara ausente, é uma pessoa que é estúpida às vezes no trato, é uma pessoa opressora, às vezes na forma de lidar. Então, e às vezes até é, algumas mulheres suportam até a infidelidade conjugal, dizendo, não, ele é um bom marido, ele só dá uma pulada de cerca de vez em quando, mas ele não deixa faltar nada dentro de casa. E essa percepção é equivocada, como você disse, o homem, ele prover é uma das ferramentas, uma das atribuições do homem, mas tem uma série, não só prover materialmente, mas tem que ter a provisão emocional, uma provisão espiritual e uma série de outras ferramentas que precisam ser cuidadas também, né? É assim, eu até vi uma entrevista esses dias na TV que ela apanhou do marido, estava na delegacia, mas aí tem aquela frase que elas dizem assim, mas pelo menos ele coloca comida em Tá casa. vendo? Então, isso aí ela está de maneira emocional encobrindo aquilo que ela está passando, porque ela não tem forças de se levantar daquilo que ela está passando por algum motivo. Sim. É N motivos, é o financeiro, não tem para onde ir, é os filhos, enfim. Uhum. Mas para tudo nessa vida tem solução. Sim. Eu acompanho uma pessoa hoje, ela é de Campinas, São Paulo, porque eu tenho paciente até fora do Brasil hoje, Já. na Argentina, na Inglaterra. Então, eu acompanho uma pessoa hoje que ela tentou suicídio, ela está numa depressão num grau altíssimo, e a terceira vez ela ficou apenas com 2% de chance. 2. 2% é quase impossível um médico trazer de volta. Mas Deus tinha um propósito com essa mulher. E ela está muito bem agora fazendo terapia, Bacana. entendendo o propósito dela. Tenho outra na Bahia que achava, não posso falar nomes aqui, mas tenho outra na Bahia que achava uma história familiar. Ela dizia que tinha um pai de amor. Ela sempre dizia essa frase, meu pai de amor. E na psicanálise, a gente não dá resposta, a gente não diz o que você acha. Eu não estou sendo paga para dizer o que eu acho. Uhum. Eu estou paga para libertar você do casulo, Uhum. mas junto com você. Sim. A primeira sessão eu sempre digo assim: vamos achar a chave dessa gaiola? Vamos voar junto comigo? Uhum. Né? Porque se eu conseguir, você consegue. Sim. E você não é só uma profissional que se formou na academia, mas Não. você é alguém que se formou num casulo. Isso, passei na pele. Então, assim, eu precisei desconstruir, porque a fala, ela vai falando e o profissional vai pegando. Uhum. Até o que ela não fala, a gente consegue pegar. Sim.
Então, eu tive que desconstruir esse pai, essa família, e ela entendeu sozinha, porque a paciente vai tendo insights. Sim. E ela desconstruiu só, e ela aí na outra sessão, e hoje ela consegue entender o porquê ela é daquele jeito, Sim. o porquê dos comportamentos, que o pai não era aquele pai de amor, e tá tudo bem, Sim. foi o que ele soube dar, Uhum. né? A gente não vai estar ali desconstruindo pais, a gente vai estar ensinando que o pai recebeu aquilo Uhum. e que a gente não vai passar aquilo para os E nossos aprender a filhos. lidar com isso. E aprender por quê? O que é uma ferida emocional? Uma ferida emocional é um trauma. Uhum. Você quebrou o braço, tá ali o gesso, você tá vendo. Uhum. A ferida emocional ninguém vê. A família, os amigos às vezes dizem assim: "Ah, isso é bobagem. Isso é frescura". Não, não, não. Não meça a dor de ninguém, você não sabe. Verdade. A ferida emocional é na alma. E nós sentimos. E quando é que eu sei, Suzana, que eu me curei de uma ferida do abandono do meu pai? É quando eu lembro daquilo, eu consigo contar a história e eu não sinto mais dor, nem raiva, nem ressentimento, nem rancor. Eu conto de boa, vou contar como testemunho e até com alegria. Sim. Não esquece, porque Não não tem como esquecer, esquece. não é amnésia, mas você aprende a lidar com aquilo. A melhor versão que ele poderia dar era o que ele tinha para dar naquele momento. Hoje, talvez fizesse diferente. Você pode ver que geralmente o pai, que é um grosso, um pai mais grosseiro, se torna um vô bobão. Né? Porque o tempo faz com que ele amadureça, fala assim, poxa, é a minha oportunidade de fazer diferente, de ser o que eu não fui, de fazer como eu não fui. Então não quer dizer que ele errou no passado, ele continua sendo aquela pessoa. Ela transformou também, ela passou por um processo Sim, e precisa ser, é necessário liberar o perdão e se colocar no lugar da outra pessoa isso. também. É. Mas bacana, vamos lá, vamos falar do livro. Vamos E lá. esse livro foi lançado em Salvador, né? Que você estava falando, foi em Salvador, na Bahia, que é um projeto. Fala um pouquinho desse projeto e qual é o propósito desse livro. Tá aqui no YouTube, olha a capa aqui, tá no nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Marcos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá no YouTube, Pastor Paulo Marcos, se inscreva. E a gente tá aqui, olha, com imagem diretamente do estúdio, eu aqui de um lado, a irmã Suzana do outro lado, e aqui a capa do livro Mulheres com Propósito. Fala um pouquinho desse projeto que é muito bacana e como é que a gente faz para adquirir esse livro. Esse livro, ele nasceu no meu coração também há muitos anos atrás, né? O pastor, até hoje a gente está em bem comunhão, viu, pastor? O senhor falou algo aí logo no começo que o senhor nem sabe. Opa! Então vamos lá, o que que eu falei? Mas o espírito é o mesmo, né? Tá aqui, tá aí. Isso. Esse livro nasceu de quando eu comecei a estudar, né? Estudar para mim, hoje eu sou profissional. E aí, em muitos grupos de estudo da faculdade que eu faço parte, né? Ela é nível Brasil e mundo. E aí alguém me convidou e eu não dei muita importância. Na época eu estava passando por um problema muito sério e eu não dei muita importância, mas ao voltar de uma viagem eu resolvi entrar em contato. E eu quero dizer para você que eu não tinha perspectiva nenhuma financeira, mas o livro está aqui. Olha aí, que legal, que lindo, hein? E aí aceitei o desafio. Não é fácil, escrever um livro não é fácil, porque as dores, escrever é pior que falar. Por isso que nós fazemos muito a escrita terapêutica Sim. com as Uhum. pacientes. Foi muito difícil escrever. E aí Porque a escrevi, dor, você tá mexendo na ferida de novo, né? Você tá é, remoendo. porque o nosso cérebro ele não sabe o que é passado, presente nem futuro. Ele é Sim. atemporal. Uhum. É o aqui e agora. Só Certo. que aqui eu estou falando e não tenho dor, Uhum. tá? É porque eu me curei dessa Sim. história. Então, eu aceitei o desafio, disse que ia para Salvador, fui para Salvador, porque Deus proveu todas as coisas. Deus proveu todas as coisas, fez o que eu não esperava, muito mais daquilo que eu pedia ou pensava, que era só escrever o livro, receber meus exemplares aqui, mas eu pude estar lá e lancei agora recentemente, no dia 19, no Livre Mall, né? Aqui está a minha história. Deus, ele não une pessoas. Ele une o propósito do pastor Marcos com a missionária Suzana. Sim. E assim como foi, né, a minha amada mentora, Fernanda Groba, ela é apresentadora da Band lá Sim. Em Salvador. em Salvador, minha mentora, minha amiga, o amor da minha vida, coordenadora deste livro. E ela não tem só esse título, são várias histórias. Ela tem Mulheres que Sonham Alto, tem para homem também. Sim. Perdoe, eu não lembro o título.
Mas eu já vou entrar o ano Os que homens vem. sempre esquecidos, né, vai? Sempre deixado para segundo plano. Que absurdo. Mas o ano que vem eu estou entrando em outro projeto, em outro livro, Legal. com o nome, o pastor até já falou na conversa, Foi mesmo. Mulheres que Inspiram. Olha, que legal! Olha, e o propósito é esse mesmo, né? É inspirar. E nesse livro, que é Mulheres com Propósito, bacana porque você estava conversando aqui comigo, que ele foi escrito por várias mulheres, né? Então Isso. tem várias histórias de superação em áreas diferentes. Então, algumas que lidaram com luto, outras que lidaram com algum tipo de ferida emocional, e todas elas são mulheres que, com as suas histórias, inspiram e dão as ferramentas para superar isso. E talvez mulheres que vão adquirir esse livro, talvez se identifiquem com uma ou com mais de uma história, né? Isso é importante por causa disso. Sim, com certeza, várias mulheres espetaculares, mulheres assim, com um propósito tremendo, são terapeutas também, psicanalistas, tem uma dona de uma ONG que é fantástica, de lá mesmo da Bahia, tem dermatologista, tem empresária, enfim. São várias mulheres de vários nichos e várias histórias diferentes. Então, que vai te inspirar, que vai te alavancar, que vai te fazer crescer. Até uma das meninas falou uma frase no dia do lançamento que eu trouxe para a minha vida, né, que diz assim: quando uma mulher começa a voar, a crescer, ela pega na mão daquela que está um degrauzinho mais baixo e Puxa pra cima. puxa para cima, tá, mulheres? Esse é o nosso propósito. O propósito das mulheres não é competir. Não, nunca foi esse o propósito de Deus. O propósito da mulher é empurrar a outra. Sim. Mas não é para cair, não. É para ela Lá ir pra para cima. frente, É. é para ela andar, é para Porque se falar de empurrar outra, que vai ter gente dando empurrãozinho. não, Um pouquinho mais forte, né? não, igreja do Senhor, não, Bota o pezinho na frente e não empurra. empurre ninguém no culto hoje. Mas empurre essa mulher, leve essa mulher para frente, leve ela com você. Não tenha medo da outra. Sabe por quê? Porque o sol nasceu para todas. Verdade. E falando do nosso contexto igreja, se na igreja Palavra Viva, onde eu amo muito aquelas irmãs. Eu também, eu sou suspeito. Quero mandar um beijo para o Círculo de Oração, Érica, as amadas irmãs do Círculo de Oração. Amo muito vocês, de Só tem verdade. fera ali, só meu beijo pra elas também. Beijo. E assim, na igreja, hoje, se o pastor Marcos fosse dar cargo a todo mundo, ia ter trabalho para todo mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a seara é grande. Verdade. E os ceifeiros são poucos. Então tem espaço para todo mundo, seja na igreja, seja no trabalho, aonde você estiver. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Amém. E mulheres são únicas, né? É o grande problema, acho que da sociedade em geral, com o advento das redes sociais e essa superexposição das pessoas de uma felicidade exagerada e muitas vezes falsa nas redes sociais, há uma tendência de comparação, né? A vida do outro é melhor do que a minha, o jardim do vizinho é mais verde do que o meu, né? O casamento da outra é melhor do que o meu, a família da outra, o cabelo da outra, a vida e a questão, o status da outra. Enfim, cada um tem o seu valor, né? É importante identificarmos, e aí eu vou para o Evangelho, todos nós somos únicos, feitos à imagem e semelhança de Deus para um propósito. Né? Eu estava comentando esses dias na nossa igreja sobre, às vezes, os irmãos deixam de ir para a igreja e hoje é um fenômeno, ainda mais com o YouTube. Você vai, o cara fica em casa no sofazão, comendo pipoca e assistindo o culto. Né? E eu falo, o grande problema disso tudo é porque o que torna a igreja um ambiente especial é o estar junto, né? É a comunhão, é olho no olho, ver o irmão. E cada um é único. Então, quando eu vejo uma cadeirinha vazia, era para estar com alguém ali. E aquela pessoa não indo, a igreja não é mais a mesma. O que eu quero dizer sobre isso? Todos nós temos o nosso valor. Né? Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, outro com cabelo, outro sem cabelo, um mais rico, outro mais pobre, mas todos somos igualmente especiais e únicos. Deus olha para nós e fala assim, você é único, você é meu filho, você é minha filha. Às vezes mulheres que foram oprimidas, passaram por dificuldades, rejeição de pais, rejeição no relacionamento, oprimidas, que se sentem mal por isso, e autoestima baixa, sentindo sem valor, sem nenhum tipo de importância, e fala, viver para quê? A vida não tem razão nenhuma. E quando para e pensa e vê, calma aí, meu Deus morreu por mim.
Eu sou especial para Deus, Ele me ama. Glória a Todos me Deus. abandonam, mas Ele nunca vai me deixar. E isso me faz enxergar a vida de uma maneira diferente, né? E todos precisam entender assim. Talvez esteja passando por um momento de dificuldade agora, um momento de crise, de caos, mas grandes homens passaram por isso. Isso vai ver o salmista no Salmo 40, ele diz: eu estava atolado no lamaçal, mas eu tive paciência, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me tirou de lá, e hoje eu estou aqui, ó, com os pés firmes na rocha. E se pudermos buscar ferramentas, e aí eu falo para um público, uma parte do nosso público aqui, tem gente que fala assim: que terapia para quê? Psicanálise para quê? É só orar e tá bom. Não, Deus levanta pessoas com propósitos. Eu tenho certeza que Deus te levantou com a tua experiência, Deus te forjou no teu casulo, que foi bem sombrio, um casulo bem difícil, para que hoje você fosse essa borboleta que estimulasse, inspirasse outras mulheres, mas as ferramentas, elas são... como toda a sabedoria vem do alto, Deus te deu essa sabedoria, Deus te deu essa capacidade e hoje as ferramentas para abençoar pessoas. E por isso você está aqui hoje. Porque para avisar as nossas irmãs e irmãos que estão passando por dificuldade, que além, claro, Deus é poderoso para curar, mas também Deus é poderoso para usar um médico para fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Muitas vezes nós vamos ao médico, vamos à UPA, vamos a uma emergência de um hospital, procuramos um médico particular que a gente paga uma fortuna, porque o corpo, mas a alma, ela precisa ser tratada também. E nós, que somos evangélicos, né, tendemos a demonizar tudo. Tudo é espiritualizado. Mas como tem o corpo, tem a alma e o espírito, no meio do caminho, que é a alma, que é o centro das nossas emoções, onde a Bíblia vai nos chamar de almas viventes, onde, na verdade, nós somos o resultado das nossas emoções, nossas vivências. E se isso estiver comprometido, todo o restante vai ser comprometido também. O corpo e assim como o nosso espiritual. Como você mesmo disse, no auge da tua ferida, você se afastou de Deus, ficou de mal com Deus, você brigou com Deus, porque a sua alma estava ferida e o seu lado espiritual também adoeceu. Então, Suzano, como é que a gente faz? Então, infelizmente, está chegando aí ao final desse bate-papo nosso aqui, mas queria que você desse uma mensagem final aí para as mulheres que estão passando por um processo de dor. E eu creio que o evangelho, juntamente com a terapia, ele pode ajudar, mas que você trouxesse aí, não só a terapeuta, mas também a mulher de Deus, trouxesse uma mensagem para as nossas irmãs que estão nos ouvindo agora. Eu quero lembrar aqui a vocês que algo é muito importante daquilo que eu perdi agora, mas que o depois vai ser extraordinário. Eu só descobri o meu chamado como pregadora do evangelho depois que meu esposo morreu. Sim. Até ali eu não sabia, porque nós precisamos perder para ganhar, Sim. tá? E algo que eu já curei também, mas é ainda assim, é forte, é algo muito forte quando eu conto isso em alguns cursos. Eu não dou tanto hoje testemunho, porque o testemunho está no livro, Uhum. mas algo muito forte. No dia do velório, eu lembro exatamente de uma forma muito clara de algumas pessoas que estavam na minha casa na volta, e entre elas o meu pai e a minha mãe. Vou falar isso aqui porque eles são meio idosos, não vão ver Uhum. isso aqui, que não é importante que eles escutem isso. Uhum. Mas na época meu pai ainda é ímpio, tinha um bar em casa e queriam de toda forma que eu fosse para lá com meus filhos. Uhum. E quando você perde uma pessoa, sobretudo, vou dar um spoiler, tá, mulheres? Eu dizia que era o ar que eu respirava, Sim. de tão bom que ele era. E eu acredito na minha mente de pregadora que Deus olhava lá de cima e dizia assim: vou te mostrar quem é o ar que tu respira, Sim. né? E quando eu voltei, eles pediram muito, insistiram muito, vamos para lá, vamos. Eu não fui. Eu queria estar no cheiro da minha casa, no aconchego da minha casa. E pasmem, eles deram as costas e foram embora. Uhum. E eu fiquei sozinha com duas crianças. Uhum. Então ali começou o meu processo do casulo. Foi muito difícil. Não foi na hora do câncer. Na hora do Sim. câncer eu estava feito uma leoa. Sim, mas quando passou. Mas quando acabou, mas eu estou aqui agora, mulher. Há um texto, eu acho que é Abacuque 2, versículo 2. Eu estou um pouco idosa já, mas 2, Você tá 2, idosa, eu então hein, já morri. que diz assim. Eu tenho uma filha de 28 anos, pastor, Olha só. e um de 24. Diz assim: escreve em tábuas com letras grandes. Abacuque 2:2.
Escreve com letras grandes, para até quem passar correndo ver. Então começa a escrever hoje a tua história. Começa a escrever com letras grandes na tábua do teu coração, nas tuas emoções. Busca ajuda primeiro no Senhor. A maior ferramenta, eu falei até isso no podcast, é você entrar num quarto fechado com o céu aberto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai e ele vai te exaltar em público. Mas também busca médico, faz terapia, faz a tua parte, porque o nosso Deus, ele faz o impossível. Sim. E o impossível, ele não te pega pela mão e diz, vamos, filha, você precisa fazer análise, Sim. você precisa de terapia. Não, não, não. Isso é a minha parte, é o possível. Então faz a tua parte, porque se você está me ouvindo hoje, se você quiser falar comigo, pode me chamar no WhatsApp, que eu sou a pessoa mais acessível do mundo. E qual é o WhatsApp? Que tá no YouTube, mas para quem tá ouvindo pela rádio, qual é o número? 988430117. Me chama, porque se você começar a escrever nessa tábua, talvez a tua taubinha hoje esteja bem pequenininha, mas sabe quem alarga ela? É o Senhor da Glória. Amém. Ele alarga, escreve com letra grande, garrafal. Sabe letra de caixa alta? Escreve o que é que tu quer, a tua vocação, o teu propósito, teu chamado. Teu marido é ímpio, tá te dando dor de cabeça. Começa a profetizar sobre a vida desse homem. Ele é uma bênção, ele é um pastor, ele é um homem de Deus. Coloca um unção ali nas roupas dele, no lugar onde ele dorme. Bota a mão na cabeça desse homem quando ele estiver dormindo e profetiza sobre a tua casa, os teus filhos. Porque essa história vai ser mudada. Mas uma mulher adoecida da alma, como o Senhor falou, é a sede das emoções. Sim. Uma mulher, quando ela é uma lagarta, ela é um caco de vidro. Por onde ela passa, uma mulher doente da alma, ela passa cortando todo mundo, ferindo as pessoas. Quer mudar? Terapia. É a mensagem de hoje que eu deixo para você. Que maravilha! Então aqui, recado, bate-papo bacana, maravilhoso, uma Suzana Lima, que é da Igreja Batista Miramar, pastor Jean Kleber, um abraço para ele, para todos os irmãos, e um abraço para Luciana, rapaz, uma missionária Luciana lá da IBM. Luciana Borges, Luciana minha Borges, amiga. eita, ali mora no meu coração. Madrinha do meu casamento. É uma benção, uma mulher de Deus, tem um carinho muito grande por ela e uma benção esse bate-papo, que bacana. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, procura aí no Instagram, suzana.lima.980 e no WhatsApp 839-8843-0117. Se você quiser acompanhar esse bate-papo com imagens, está aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Marcos, vai ficar na nossa playlist que você pode acompanhar e compartilhar isso com outras pessoas também. E é Pastor Paulo Marcos, com o Marcos. E aí é mais fácil. Tem muita gente perguntando, eu procuro no YouTube, eu não encontro. Então, Paulo Marcos, sou eu, tá bom? Olha, a gente vai agora pro apoio cultural, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, muito bacana. Mas, Suzana, que alegria. Volte sempre se Eu quiser. que agradeço, as portas abertas, os meninos são top aqui. São mesmo. Estou muito bem acompanhado. Obrigada, o Senhor é maravilhoso. Deus abençoe. Benção Obrigada, demais. meu pastor. Obrigada Amém. por tudo. Deus abençoe. E que o Espírito Santo esteja sempre nesse lugar, sendo abundante em glória, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Coisa boa. Olha aí, no nosso canal no YouTube tá aí a parte do livro que é escrito pela nossa irmã Suzana Lima. Bem bacana, tá aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o testemunho muito bacana. Quer saber um pouquinho mais? Vê lá, dá uma conferida nas redes sociais da irmã Suzana, suzana.lima.980. E ali tem a dica como você faz para adquirir esse livro, esse exemplar, Mulheres com Propósito.